explodir o sistema penitenciário quando ainda não entrava fuzil para dentro da cadeia. É porque, num lapso temporal recente, foi encontrado alguns fuzis dentro da cadeia e manifestaram que era a mulher do preso que botava para dentro. Mas dentro do aparelho genital feminino, fuzil não cabe não. Eram denúncias noticiadas na época. Tristemente, a gente sabe que no Brasil inteiro, não é a Lei 7.210 de 84, a Lei de Execuções Penais, que foi um dispositivo disciplinador da execução penal no Brasil, mas dentro da ambiência dos estados da federação, cada estado regula a questão da revista íntima. Claro e evidentemente que se todos os estados da União tiverem os aparelhos, instrumentos necessários para fazer a revista íntima, seja na mulher ou no homem, evidentemente que essa revista pessoal não existiria há muito tempo. Mas também não quer dizer que tudo que adentra dentro da unidade prisional é coisa introduzida pelo familiar do recluso. São tantos os segmentos que adentram dentro de uma unidade prisional: médicos, enfermeiros, dentistas, professores, enfermeiros, advogados. São diversas classes, além dos servidores do quadro, os inspetores de segurança e administração penitenciária. No tocante o que Leonel de Moura Brizola manifestou há pouco, de fato é lamentável, senhor presidente, quando a gente constata que o titular da pasta no âmbito do Estado, o doutor José Mariano Beltrame, tem que chamar a si o chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, e o nobre coronel Alberto Pinheiro Neto, para uma responsabilidade. Porque pontualmente, ou linha amarela, ou linha vermelha, ou Avenida Brasil, ou na Barra, ou nos estacionamentos dos shoppings, estão ocorrendo os crimes. Evidentemente que a área de segurança pública não tem um efetivo para estar presente em todos os pontos em que haja consumação de uma materialidade delituosa. O crime ocorre dentro de casa. Estupros praticados por pais contra filhas, atentado violento ao pudor de pais contra filhos. A violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 11.340, que muitos pensam que só caracteriza-se com a violência física. O marido, o companheiro, o namorado, o amante, o cara que pega a segundinha de dar um sacode. Mas não é só esse meio. A violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência psicológica, material, que é a patrimonial, a sexual, são 5 as modalidades dessa violência e são praticadas em todo momento. Disse há poucos dias que hoje já não existe diferenciação entre crime hediondo e crime comum, porque todos agora, inclusive, têm direito ao Instituto da Progressão de Regime, que é a transferência do regime mais rigoroso para o regime menos rigoroso após o cumprimento dos requisitos ensejadores, objetivo e subjetivo. Agora, é lamentável quando o secretário de Segurança Pública tem que convocar o comandante-geral da Polícia Militar, que faz o patrulhamento ostensivo, para dizer que a polícia tem que estar presente na linha amarela, na linha vermelha, na Avenida Brasil, na Avenida Cesar de Mello, na Avenida Santa Cruz, na Martin Luther King. Isso é coisa pontual dos batalhões, muito embora há uma prática reiterada dos últimos tempos, que o policiamento todo formado no Cefap tem que ser lotado nas UPPs. E todo dia morre um soldado novo da UPP. Policial que não tem experiência de conhecer o marginal, pelo jeito que o marginal maleante anda, né? O meliante anda assim, ó. O cara que anda assim na rua já puxou uma cadeia. É um modus operandi.
Esse policial recém-formado não conhece nada. O negócio deles é tiro, porrada e bomba. Quer chegar no local e... A gente viu aí na televisão esses dias, os 2 policiais dentro da viatura, sorrindo após a execução de um menor que foi deixado num local ermo, com densa vegetação, como se o corpo jamais fosse encontrado, mesmo o carro tendo uma filmagem. Esse é o descaso do dia. É triste que muitas das vezes ainda existem policiais bons. Eu, quando entrei há 36 anos para a Polícia Civil, apontavam para mim quem era o mau policial, o inescrupuloso. Hoje é o contrário. Então é triste essa realidade. E nós, cidadãos, que somos contribuintes, estamos assistindo todo dia a questão da violência abalar em frente à escola, dentro da escola, dentro dos nossos lares. Um sistema prisional que é uma verdadeira universidade do crime, porque não separa os delinquentes pela materialidade delitiva. Hoje os criminosos são separados por facção A, B ou C ou D. O cara já chega na cadeia dizendo: eu sou dessa facção. Quando a própria lei de execução penal diz que quando o cara assim se identificar, ele já estará em curso na aplicabilidade do RDD, do regime disciplinar diferenciado. Mas o cara chega e diz mesmo: vou ficar na sua cadeia não, doutor, eu sou... E ele não é nada. Ele vai para o seguro. Então é triste. Eu, além de estar vereador da cidade do Rio de Janeiro e como o nobre presidente Rogério Rocal manifestou anteriormente, nós temos um mandato distrital, eu chefio uma delegacia de polícia. Eu tenho 3 policiais militares para patrulhar 192 quilômetros de belíssimas praias. Ah, tudo bem. É uma região que só dá violência doméstica familiar contra a mulher, furto, o cara fuma um baseado e diz que fuma dentro da lei, porque fuma dentro de casa, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar, então é uns crimes comuns. Mas eu tenho só 3 policiais militares. Quando a gente tem uma lavratura de prisão em flagrante, que não é crime de menor potencial ofensivo, eu tenho que conduzir o detido para a lavratura do auto de prisão em flagrante em Angra dos Reis. Eu fico com um policial militar. Esse um policial militar fecha o DPO, não tem mais ocorrência, pode acontecer tudo, não tem mais o que fazer. Então, nessa oportunidade, eu quero pedir ao senhor Coronel Alberto Pinheiro Neto, que olhe lá pela área do 33º BPM e fortaleça o policiamento na Ilha Grande, que ainda é considerada a segunda maravilha desse estado. A segunda maravilha desse estado, onde orgulhosamente eu desempenho a minha atividade perante o Poder Executivo Estadual. É triste quando você vê que 2 lanchas, e não é do Eike Batista não, 2 lanchas já apreendidas há algum tempo, está lá no estaleiro da Verôme, estragando, mas lá, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e eu não tenho nenhuma canoa remo com os PM para sair para uma praia fronteiriça, para prender um delinquente que está cometendo um crime. É triste. Aí a gente vê reuniões na cúpula da Secretaria de Segurança Pública para direcionar que tem que ter um policiamento 24 horas nessa via de maior ou menor acesso viário dentro da cidade do Rio de Janeiro, porque senão é mais um inocente que vai morrer. Um tiro na cabeça que o cidadão levou porque ele viu o humilhante assaltando o carro da frente. Se assustou e foi eivada a sua vida com um tiro fatal. Essa é a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto a gente vê aí muito batalhão, 300 homens, de repente 150, 40 homens num batalhão, tocando uma banda, bum, 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 quando poderia estar fazendo um patrulhamento ostensivo nessa cidade do Rio de Janeiro. E não é difícil fazer não, a polícia pode se fazer presente. Era isso, senhor presidente, o meu desabafo nesse momento.